Olá, queridos amigos, irmãos, familiares. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que este domingo seja um domingo abençoado, de paz, de harmonia, cheia da presença do Altíssimo. Vamos falar um pouco da palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma, né? Um alimento que nos fortalecerá para enfrentarmos dias difíceis. E através desse alimento nós sabemos a importância do Salvador Jesus Cristo. Você acha que é importante conhecer sobre Jesus? Você acha que é importante receber Jesus, confessá-lo na sua vida? Talvez muitos cheguem a pensar, isso é coisa de crente, né? Coisa de evangélicos. Sim, é coisa de crente, é coisa de evangélico, mas é coisa da Bíblia Sagrada, é coisa da vontade de Deus. É algo especial, que a palavra de Deus nos orienta, que é importante conhecer sobre Jesus e é importante aceitá-lo. Porque se não conhecermos sobre ele, não tem como aceitar aquele que não se conhece. Quando passamos a conhecer Jesus, nós sabemos da importância que terá Jesus na vida de cada um de nós. E aonde eu encontro fundamentação para isso que eu estou dizendo? Na palavra de Deus. Vamos primeiramente para o livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 8, a palavra do Senhor diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então veja só, aí está a palavra de Deus sugerindo, orientando para que não só tomemos conhecimento do Filho de Deus, do Senhor Jesus, mas ele diz a importância de confessar a pessoa do Senhor Jesus, de ter o Senhor Jesus, de declarar o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, como o único Salvador. Aí eu digo único, mas embora alguns estejam pensando, não, mas tem muitos que podem ajudar, colaborar, né, com a salvação. Aí eu digo que sim, colaborar é uma coisa, ser o Salvador é outra coisa. Nós podemos interceder a Deus por alguém, porém cabe Deus avaliar a nossa intercessão e de quem parte essa intercessão. A Bíblia Sagrada revela que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso significa que a oração do justo trará um resultado muito positivo para a minha vida, para a sua vida, no tocante às nossas necessidades, seja ela quais forem. Em que outro texto agora nós podemos tirar como base a importância de ter Jesus, de confessar Jesus como nosso Salvador, de aceitá-lo? Porque veja bem, isso não é coisa só de crente, não. Não é coisa só de evangélico, não. É a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 10, do versículo 9. Vamos ver lá o que diz?
Diz aqui a palavra do Senhor pela boca do apóstolo Paulo aos romanos, na época e para nós hoje também, porque a palavra de Deus ela é universal, não é só para os judeus, para os romanos, para os escribas, para os fariseus, para os brasileiros, para os americanos, não, ela é universal, para todos do universo. E diz aqui, versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você crê que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos? Você crê? Então você será salvo. Agora, demos atenção a esse termo serás. Está no futuro, né? Futuro do indicativo. Então veja bem, o que devemos fazer para sermos salvos? Crer no Senhor Jesus, confessar o Senhor Jesus, conhecer sobre Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: porquanto a Escritura diz, a Escritura é a palavra de Deus, aqui no versículo 11, todo aquele que nele crê não será confundido. E no versículo 10, voltando aqui, diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então nós cremos com o coração e com a boca nós confessamos, declaramos que Ele é. Declaramos para quem? Nós declaramos para nós mesmos, o Senhor Jesus é o meu Salvador, Ele é o nosso Redentor. E declarar também para aquele que precisa da salvação que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida, porque a palavra do eterno Deus, do Criador do Universo, assim diz e Ele mesmo também revelou. E onde mais nós encontraremos suporte para isso? Jesus é o único Salvador. A Bíblia Sagrada é repleta de textos afirmando que Ele é o Salvador. Vamos lá para o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, versículo 12. É um texto conhecido de muitos irmãos. Diz assim, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja bem, se a palavra de Deus diz, quem está certo? As vãs filosofias, a ciência, os sábios deste mundo, ou aquele que é o dono da sabedoria? A ciência voltada para o conhecimento do eterno, daquele que criou a minha vida, a sua vida, aquele que criou o universo, aquele que sustenta o universo, que sustenta a minha e a tua vida. Se a palavra de Deus diz que não há em nenhum outro salvação, que embaixo do céu e embaixo da terra e acima não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Isso significa que eu posso clamar a Moisés, eu posso clamar a José, eu posso clamar a João, a Maria, eu posso clamar a Pedro, que nenhum deles vão ajudar na salvação, até porque eles não existem mais. Eles morreram, estão no pó da terra, aguardando a vinda do Senhor Jesus para ressuscitar na sua vida, porque assim garante a sua palavra, a palavra de Deus. Quando a gente morre, nós descemos à sepultura e o ruá, o fôlego de vida, sobe para Deus. O Espírito, que é chamado o fôlego de vida, sobe para Deus, para aguardar o dia do juízo. E onde eu encontro fundamentação nisso? Vou só citar um texto de Lázaro. Lázaro, quando morreu, ele ficou 4 dias na sepultura. Jesus o ressuscitou. Então ele estava onde? Na sepultura.
Então Jesus ali deu uma ordem de ressurreição, Deus devolveu para Lázaro o fôlego de vida, o ar que ele respirava, que fez com que reativasse os órgãos, as células, e ele voltasse a viver para a honra e glória do Senhor. Aí, né? E a palavra de Deus diz que ao homem é necessário morrer uma só vez, após disso o juízo. Quando o homem morre, o ser humano morre, o corpo desce à sepultura e o espírito volta para Deus. O espírito, no conceito deste contexto, é o fôlego de vida, porque quando Adão era uma alma morta no jardim, né, quando Deus fez Adão, primeiramente, lá no Jardim do Éden, nós sabemos, né, Adão e Eva no Jardim do Éden, quando Deus fez com as suas próprias mãos, as mãos maravilhosas que fez Adão, e diz a palavra de Deus que Deus soprou em sua narina o fôlego de vida, aí ele tornou alma vivente. Lá em Gênesis 2 retrata essa história maravilhosa. Mas antes disso, então, Adão era o quê? Uma alma morta. Então ele passou a ser uma alma vivente através do sopro de Deus nas suas narinas. Então, quando morre, não vai sair dali uma entidade, um outro ser, mas vai sair dali o fôlego de vida que vai ser devolvido para Deus, e esse fôlego voltará na ordem de Jesus, na vinda de Jesus, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra de Deus. Aqueles que morreram servindo a Deus, sendo fiel a Deus, ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados, diz a palavra de Deus. E aqueles que partiram sem Jesus, como é que ficam? Aí ficarão para uma outra etapa. Diz a palavra de Deus, que é um assunto que eu trarei aqui outro dia, que ficará para a segunda ressurreição, que é para os condenados. Aqueles que infelizmente não aceitaram Jesus, não viveram uma vida concernente à vontade de Deus. Aqueles que simplesmente viveram uma religião. E a palavra de Deus que a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas. Lá pela boca do profeta Isaías, Deus diz isso. A verdadeira religião, se eu não me engano, Isaías 58. Ou então vocês podem pesquisar que vocês vão achar lá onde que está escrito que a verdadeira religião é visitar órfãos e viúvas e se manter incontaminado do mundo. Aí vocês vão achar. Então veja bem a importância. Jesus não deixou a religião Y, A, B, C. Não. Jesus Cristo, ele é a verdadeira religião. Ele ministrou os verdadeiros ensinos. A palavra de Deus, ela é a religião para todos nós. O problema é que cada um quer fazer da palavra de Deus uma adequação conforme a sua própria necessidade, a sua própria vontade, conforme o seu estilo de vida. E o nosso estilo de vida deve estar em harmonia com a palavra de Deus, não a palavra de Deus em harmonia com o nosso estilo de vida. Compreende bem? Então, por isso a palavra de Deus diz: em nenhum outro há salvação, porque embaixo dos céus, em cima da terra, nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu posso interceder por você, pode colaborar muito na sua salvação, mas vai depender da tua escolha, vai depender da tua decisão, não vai depender da decisão dos teus antepassados, da religião dos teus pais, não. Vai depender da tua consciência em relação à vontade de Deus, em relação à pessoa de Jesus, ao Salvador, em relação àquilo que você precisa fazer. Senão, uma salvação pela graça ou pela fé, simplesmente sem uma ação nobre, sem uma ação, uma atitude, um comportamento voltado para aquilo que Deus quer de nós, para esse objetivo especial, esta graça passa a ser para desgraça, porque você não aceitou a graça mediante em ser uma nova criatura em Cristo Jesus, que é ter um
conceito, um novo comportamento, um novo estilo de vida voltado para as coisas da eternidade, as coisas de Deus. Amém? E aí, e aquele que não aceitar, como que fica? Aquele que não quis conhecer Jesus, ou conheceu, não quis aceitar. Vamos para a palavra de Deus, escrita lá em João, capítulo 1, versículo 12. Ou melhor, versículo 11 primeiro. O que diz? Diz assim a palavra de Deus: Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja bem, a importância de crer em Jesus, de ter Jesus na sua vida para o sucesso espiritual, sucesso financeiro, na vida amorosa, enfim, em todas as áreas de sua vida. A importância de se ter Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E diz a palavra de Deus que vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E a palavra de Deus diz, fortalecendo essa tese, que lá em João capítulo 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, sendo um Pai maravilhoso, Deus não quer que você, que eu pereça. Ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Qual pai faz aquele planejamento maravilhoso, né? Aquela festa quando o filho nasce, a mãe, aquela festa, aquela coisa linda de preparar o enxoval, né? Na expectativa, né? Que se for homem ou se for mulher, fazer aquela festa, tudo de acordo com o sexo, né? Se é masculino, tem ali os enxovais voltado para o sexo masculino. Se é feminino, voltado para o sexo masculino. Aquela empolgação maravilhosa. E não teria sentido fazer essa festa toda e depois querer que o seu filho morra. É verdade? Querer que o seu filho pereça ou não se importar se ele vai viver bem ou não. E Deus quer, ele sendo perfeito, ele quer que nós sejamos felizes, tenhamos uma vida eterna. Para isso, ele fez o quê? Ele amou o mundo. De que maneira que ele provou isso? Enviou o seu Filho único, unigênito, ao mundo para que todo aquele que nele crê, olha só, hein? Para que todo aquele que nele crê, e aquele que não crê, ele precisa passar a crer, para que tenha a vida eterna. Ele precisa conhecer sobre Jesus, ele precisa ouvir, ele precisa estudar sobre a vida de Jesus. É isso aí, meus irmãos. E veja bem, e como perecer, né? Infelizmente, aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, não aceitaram. E a Bíblia diz que haverá um julgamento, né? A palavra de Deus diz que haverá o dia do juízo. E aqui no versículo 19 retrata também um pouco da situação do julgamento. Como assim? Veja bem, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem era a luz? Jesus. Que a palavra de Deus diz que ele é a luz do mundo, né? E diz assim, por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque as suas obras eram más. Então veja que quando o comportamento do ser humano é muito mau, né, as obras que praticam são más, ele se envergonha de chegar até Deus. Ele não aceita a luz, porque a luz ela revela o pecado, ela revela o mau comportamento, né, e ela se envergonha. Então, mas não se envergonhe se alguém estiver neste estilo de vida, pecando, fazendo coisa errada. Arrependa-te, converta-se a Deus. Deus está pronto para perdoar, porque assim diz a sua palavra. Diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados antes que venha o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Então o que Deus quer daquele que peca, aquele que leva uma vida voltada para as coisas das trevas? Arrependimento, que aqui diz a palavra do Senhor, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz é Jesus, está aborrecendo Jesus. E não se chega à luz a fim de não serem
arguidas as suas obras, a fim de não ser vistas as tuas obras. Está vendo só? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade, quem obedece a Deus, não tem vergonha nenhuma de se aproximar de Deus, porque as obras da luz são manifestas e são para a glória e honra do Senhor. Amém? Volte para Deus. Reflita sobre essas palavras. Não deixe ser influenciado pelo meio que vive, pelas amizades, pelas tradições. Amém? Quando se trata de coisas boas na vida, de escolher, de fazer a melhor escolha, é você e você. Quando se trata de escolher o melhor emprego, decidir sobre um bom emprego, você vai perguntar para o teu pai e para a tua mãe. Raramente acontece isso. Você vai querer saber das suas amizades, se importar se a necessidade é sua. Quem sabe o que é bom deve ser você, sobre suas escolhas. Então, decida em que situação se encontra a sua vida. Decida dentro do seu coração aceitar Jesus, em confessar a Ele e professar sempre. Tudo é vaidade neste mundo, mas aceitar Jesus, a palavra de Deus, não é vaidade, não. É vida, é espírito e é vida. Vida em abundância é vida eterna, para todos que tomaram conhecimento e aceitar e viver a prática da vontade de Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração para que Deus venha te dar força, abençoar a sua vida, a nossa vida cada vez mais. Deus venha te dar força para decidir. Que as influências não sejam de forma alguma obstáculo para impedir essa decisão tão especial. Feche os olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos este ouvinte, esta ouvinte da sua palavra. Ó Senhor, que esta palavra, como alimento para a nossa alma, ela venha alimentar esta pessoa que está ouvindo neste momento, que está assistindo, alimentar com a unção do teu Espírito Santo para fortalecimento espiritual, para uma decisão que define o futuro, um futuro de glória, uma decisão que define vida e vida com excelência, meu Deus, na tua presença. Após aceitar, após tomar essa decisão, após refletir acerca do estilo de vida que tem levado e fazer a escolha, meu Deus. E que essa escolha seja, meu Deus querido, a tua vontade. Seja escolher o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da vida dela, meu Deus. Eu entrego em tuas mãos e eu creio no teu poder transformacional que transforma, meu Deus querido, uma vida, seja ela em que situação estiver, seja depravada, seja pecadora, mas a partir do momento que aceitar o Senhor, tomar essa decisão, ela vai adquirir força, meu Deus querido, para ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tendo como objetivo principal a salvação da alma, para a glória e honra do teu nome. Retira todos os obstáculos, meu Deus, dê forças, restaura, Senhor meu Deus, a vida espiritual, sentimental, financeira, amorosa, em todas as áreas de sua vida, meu Deus. Eu entrego em tuas mãos esta vida, entrego essa causa em tuas mãos e creio na vitória em nome de Jesus Cristo, mas vai depender também da escolha de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço, fortaleça, amplie a visão espiritual, que ela tenha uma visão voltada para esse objetivo mais especial da nossa vida, que é a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, tenha um domingo abençoado. Amém? Abraços.